Embora as vespas mandarinas possam parecer assustadoras, elas só picam quando provocadas, e foram encontradas em apenas um condado dos Estados Unidos. Portanto, não apresentam perigo para a maioria dos norte-americanos. No fim de 2019, as vespas mandarinas, as maiores vespas do mundo, foram apresentadas em um artigo de New York Times, que viralizou. Chamou os insetos de vespas assassinas. Um termo não conhecido e nem utilizado anteriormente pela maioria dos entomologistas, mas o nome pegou. Ao contrário da abelha gigante Wallace, há uma certa preocupação para as pessoas que moram perto de onde a vespa foi encontrada. As vespas mandarinas são um pouco agressivas ao defender suas colônias, deferindo doloridas picadas, caso sejam provocadas. Em julho, as autoridades dos Estados Unidos de Washington capturaram a primeira vespa mandarina, com vida, o que sugere que havia um ninho próximo. Esses insetos invasores foram observados em apenas um único condado. Mesmo assim, muitas pessoas de todo o território dos Estados Unidos confundiram vespas nativas com as vespas mandarinas. Por exemplo, as buscas na internet por aerosol contra vespas e por uma série de inseticidas aumentaram drasticamente em comparação com o ano anterior. E especialistas em todo o país receberam uma enxurrada de telefonemas para falar sobre a espécie. É bastante provável que diversas abelhas e vespas inofensivas tenham sido mortas em todo o país devido ao medo infundado sobre as vespas assassinas. E matérias publicadas sobre essas duas espécies diferentes revelam uma grande falta de conhecimento das pessoas em relação aos insetos. Principalmente nos Estados Unidos, meio que nos tornamos seres extraordinariamente burros do ponto de vista entomológico. Não somos capazes de distinguir o que é perigoso, inofensivo ou útil. Uma criança comum provavelmente consegue distinguir mais marcas de caça super-heróis do que insetos. Essa falta de conhecimento é prejudicial para os insetos e para nós mesmos, pois os insetos desempenham muitas funções úteis. Polinizam nossas plantas, exterminam pragas e decompõem o lixo. Entretanto, muitos não percebem que esses prestativos insetos enfrentam problemas em todo o mundo. Um estudo feito em abril de 2019 constatou que 40% de todas as espécies de insetos estão em declínio e podem desaparecer nas próximas décadas. Considerando que todos esses animais que existem no mundo, seu número é significativo, cerca de 60% a 70% dos animais são insetos, sugerindo as pesquisas e presumindo-se que o número dessas espécies de insetos ainda nem foram descobertas. Embora o medo ou aversão a insetos e aracnídeos seja infelizmente comum em toda a América, não é tão frequente em outros lugares. Na Ásia, por exemplo, diversas espécies são amadas e criadas como animais de estimação, como os besouros rinocerontes, os cavalhetos veados. No Japão e na China, costumam ser respeitados e admirados diversas vespas mandarinas. Além disso, nas sociedades indígenas em todo o mundo, como o povo Dakota, grupo nativo americano, os insetos e aracnídeos desempenham papéis importantes nas histórias da criação. Diversos insetos de gafanhotos, as larvas e formigas também são comidos habitualmente no mundo inteiro. Até mesmo as vespas mandarinas fazem parte do cardápio. Suas larvas são consideradas deliciosas quando fritas. Em relação aos insetos, podem ser modificados com apenas uma ou duas experiências positivas. Ampliar o conhecimento também pode ter o mesmo efeito, como aprender que os insetos polinizam 3/4 das plantas floríferas do mundo e mais de um terço de nossas plantações. Existem mais de 20 mil espécies de só abelhas. Nós não gostamos daquilo que não conhecemos. Com a redução mundial de insetos, está na hora de pensar em como podemos honrar e respeitar nossos amigos invertebrados.